toda hora tem Mega 87.9. Mercado Nova Aliança, onde o seu dinheiro rende mais. Fácil de encontrar, na rua Doutor Silva Pinto, número 210, no centro, em frente à Santa Casa. Ligue 4693-3267. Entrega em domicílio. Mercado Nova Aliança, onde o seu dinheiro rende mais. Anda logo, filha, senão vamos perder a hora da escola. Já vou, pai, só estou pegando a minha mochila. Ah, não. Não acredito que o carro não vai querer pegar de novo. O que aconteceu? Só pode ser a gasolina daquele posto. Pai, tem que abastecer só nos postos BR ou vai ter que começar a me levar para a escola de bicicleta. São 3 postos da rede Petrobras em Guararema. No bairro Ipiranga, o Alto Posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o Alto Posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o Alto Posto Manhãs do Sol, na Rua Marcondes Flores, número 500. Rede Petrobras, além da honestidade e tecnologia, o prazer de bem servir. Participe da programação Mega. Peça sua música favorita, mande a sua sugestão ou crítica para o nosso WhatsApp 11 93377 4134. Mega, diferente e surpreendente. Começa agora na Mega FM o programa Espertos como Serpentes, com a apresentação de José Freire, fatos do cotidiano, variedades e conselhos para o público jovem. Você acompanha aqui. Boa tarde a todos, estamos dando início a mais um programa Espertos como Serpentes aqui na rádio Mega FM. Então, para aqueles que tentaram nos acompanhar semana passada pelas redes sociais, perceberam que não estava funcionando. Teve um erro técnico aqui que a nossa equipe de apoio está tentando solucionar, mas era uma questão propriamente com a empresa que provê esse serviço, não se trata de um problema interno. Até porque Pedro subir e descer o morro da antena 2-3 vezes por dia é meio complicado, né? Especialmente nesse calor que está fazendo. Logo mais vai chover, inclusive, gente. Muito bem. Então, nós estamos nessa nossa fase no Espertos como Serpentes, uma fase cultural, digamos assim, que só foi interrompida pela entrevista do José Mauro, que regressou do caminho de Santiago de Compostela. E hoje nós vamos dar continuidade às análises. Muito bem. Então, semana passada nós analisamos o desenho O Cão e a Raposa e falamos sobre o conceito de amizade. Que tipo de amizade nós estamos fomentando em nossa vida? E a particularidade do Cão e a Raposa é mostrar como que a amizade pode surgir entre, no caso, 2 animais que estão em lugares bem diferentes da cadeia alimentar. Entre a caça, um cão de caça, e uma raposa, entre a caça e o caçador. Então, no caso, o cão sendo o caçador e a raposa a caça. Que, ainda assim, entre um cão e a raposa pode surgir uma amizade. Como pode na vida real entre um sujeito que é branco e outro que é negro, entre um católico, um protestante, um bandista, ateu, entre pessoas de diferentes países. Então, para a gente ver a força que a amizade pode ter na nossa vida. E hoje a gente vai analisar mais um desenho da Disney, de uma época um pouco diferente, que é o desenho do Hércules. Então, é interessante falar um pouco sobre os estúdios Disney e o impacto que ele sempre teve na formação do imaginário moral de crianças, adolescentes e adultos. Não somente por meio dos parques de diversão, mas propriamente pela produção cultural na forma de desenhos. Então, o Walt Disney ele acabou falecendo em meados da década de 70, enquanto estava sendo produzido o desenho Mowgli, com base no livro O Livro da Selva, do Kipling, um autor inglês. E depois desse desenho, Mowgli, os estúdios Disney, especificamente a parte de animação, criação de desenhos, passou por uma crise. Por quê? Porque é mais ou menos que o seguinte, vamos pensar como o Bernardinho, treinador da seleção de vôlei. Quantos anos que ele não ficou? Ele sai, o processo de adaptação não é fácil. Por quê? Porque a seleção de vôlei masculina
do Brasil, ela passa a se confundir com a imagem do técnico. Foi justamente isso que aconteceu, tanto que ainda hoje são os estúdios Disney. Disney é o sobrenome do Walt Disney. Então, a Disney passou de meados da década de 70 até o início da década de 80 por uma crise de identidade. E é nesse período em que as produções culturais da Disney acabam perdendo um pouco a qualidade. Isso só é retomado em 1989 com o lançamento do desenho A Pequena Sereia. E esse momento, 1989, é conhecido como o renascimento da Disney. E posteriormente só acertaram a mão com Rei Leão, Pocahontas, Aladdin, o próprio Hércules, que nós vamos analisar hoje, e assim por diante. Então, o que faz com que o Hércules seja um desenho assim único nessa história de sucesso da Disney? Bom, ao meu ver, de acordo com a interpretação que eu vou dar aqui, o Hércules pode ser uma chave de interpretação para entender a nossa vocação, o nosso sentido de vida e aquilo que nós devemos alcançar, que nós devemos almejar como meta da nossa vida. Então, o Hércules remete à mitologia grega, o filho de Zeus. E o que acontece com o Hércules? Ele é raptado por Hades, o príncipe do submundo, e pelos lacaios do Hades. E os lacaios do Hades dão ao Hércules bebê uma poção que faz com que ele perca a sua divindade. Só que para que a poção tenha efeito, ele tem que beber até a última gota. E ele não bebe até a última gota. Então, apesar de não ser um deus, ele não é um homem comum. Ele preserva algumas das características que ele tinha como deus. Um exemplo disso é a super força dele. O que isso tem a ver com a realidade? Bom, é exatamente a história da criação retratada no livro de Gênesis. Você tem o homem e a mulher criados, com os termos técnico-teológico para isso, dons préternaturais, dentre eles a ciência infusa e a imortalidade do corpo. E você tem um elemento do tentador, da serpente, que entra no jardim do Éden e faz com que Adão e Eva cometam aquilo que na teologia católica é chamado de pecado original. Isso tem uma série de repercussões. Os nossos pais foram expulsos do paraíso e significa que nós perdemos a imortalidade do corpo, nós morremos. Embora a alma permaneça, nós perdemos ciência infusa. O que é ciência infusa? É a capacidade de você olhar para uma coisa, para um objeto e já entender intuitivamente o que você pode fazer com o seu objeto, o que ele representa. Então o ponto de partida do Hércules é o ponto de partida da história humana. Por isso que toda produção cultural de boa qualidade, como disse o filósofo canadense Northrop Frye, todos os arquétipos, todas as figuras literárias, todos os modelos narrativos estão presentes na Bíblia. Tudo que vem depois é uma adaptação daquilo que já está nas Escrituras. E o desenho do Hércules mostra justamente isso. Então, uma vez que ele foi criado para ser um deus, mas ele foi furtado da sua condição divina, ele passa a viver com os pais mortais dele. Então você tem uma filiação divina com Zeus e uma filiação humana, como a gente. Nós somos filhos de Deus e filhos dos nossos pais de sangue. Em determinado momento ele se sente incomodado. Por quê? Porque ele sente que ele foi chamado a ser alguém maior. Perceba a palavra chamado, isso é muito importante. Vocação vem do vocábulo latino vocare, que significa chamar. E se você tem uma vocação, se alguém chama, existe alguém que é chamado e alguém que chama. Quem é chamado? O homem. Quem chama? Deus. O que é a vocação? A vocação é um chamado de Deus para que o ser humano adquira novamente a sua condição original, a sua divindade original, que foi furtada dele com o pecado original. E essa estrutura que nos permite analisar de uma maneira, é uma interpretação possível da história do Hércules. Alguém pode me dizer, mas jamais a pessoa que pensou a história tinha isso em mente. Tudo bem, mas isso é irrelevante, porque a grandeza de uma obra transcende as intenções daquele que a projetou. Em certo sentido, não é que nós temos uma história, uma obra, é a obra que nos tem. Ok? Então, assumindo essa chave de interpretação como legítima, qual que é a história do Hércules? Qual que é o tom do desenho? É ele se tornar um verdadeiro herói.
Agora, ninguém nasce herói. Todo mundo tem que passar por um longo processo de ascese. Em termos técnicos, o que é uma ascese? É um tipo de treinamento usado na vida espiritual, mas um treinamento no âmbito físico também, porque existe uma intimidade indissociável da nossa alma com o nosso corpo. Então, o treinamento tem que ser tanto um treinamento do ponto de vista espiritual como do ponto de vista corporal, físico. E uma vez que o Hércules parte para uma jornada e encontra Zeus no seu templo, Zeus revela para ele qual é a sua vocação, tornar-se um verdadeiro herói. Da mesma maneira que é por meio da oração, do diálogo que nós temos com Deus, que Deus nos mostra qual o sentido da nossa vida, o que nós fomos criados para ser, para nos tornar. E a primeira coisa é que ele se dá conta que ele tem que passar por um tipo de treinamento, por isso que ele vai procurar um treinador, que é um bode, meio homem, bem engraçado, chamado Phil. E ele encontra amigos que vão ajudá-lo a trilhar esse caminho, no caso, o cavalo dele, o Pegasus. E depois de passar por um longo período de ascese, por um tipo de treinamento, ele sai para o mundo para tentar se tornar um verdadeiro herói. E como que ele se dá nesse processo? Bom, isso que a gente vai descobrir logo depois do nosso break. Falhas na partida do seu carro. O consumo de combustível aumentou. Danos no filtro de combustível, nas velas e bomba do motor. Perda de potência. Xiii! Acho que está na hora de abastecer em um local de confiança, hein? Vá até os postos da rede Petrobras em Guararema. Neles, você encontra combustível com qualidade garantida, além da maior linha de óleos, filtros e aditivos da cidade. E pode confiar, lá não entra gasolina formulada. São 3 postos de confiança na cidade. No bairro Ipiranga, o Alto Posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o Alto Posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o Alto Posto Manhãs do Sol, Rua Marcondes Flores, número 500. Rede Petrobras. Além da honestidade e tecnologia, o prazer em bem servir. Se você estava procurando música, você achou. Mega FM 87,9. Graxinha Autopeças e a hora certa. 12:46. Música boa, informação e bom humor. Você pode ouvir no mesmo programa. Mega Festa. Domingo às 10 da manhã, ao vivo. Vem pra festa. Mega. Diferente e surpreendente. De Guararema para todo o planeta. Mega 879. Muito bem, estamos de volta. Então, o que nós estamos analisando? O filme Hércules, de 1997, numa época em que a Disney acertou a mão em uma série de produções cinematográficas. Qual que é a chave de interpretação do Hércules? Bom, a chave da interpretação é a história do ser humano. Aquele que nasce com uma condição divina originalmente, que é privado disso pela ação de um elemento externo, a divindade, e que parte numa busca de readquirir um tesouro perdido. Então, mais ou menos, isso me lembra um pouco a ideia da anamnese do Platão. Todo conhecimento, na verdade, é recobrar a consciência de algo que nós já tivemos. Bem interessante isso. Muito bem, uma vez que o Hércules parte nessa missão de se tornar um verdadeiro herói, ele conhece a Meg, que é, digamos assim, a donzela da história, a pessoa por quem ele acaba se apaixonando no longo prazo. E aquela pessoa que faz com que ele tire o melhor de si. Embora ela, no primeiro momento, estivesse macomunando com Hades para tentar derrotá-lo. Porque o que Hades mais quer é derrotar Zeus e assumir o trono do Olimpo. Da mesma maneira, o que mais Lúcifer, que era conhecido como portador da luz, queria fazer é estar no lugar de Deus. E uma vez que ele rompeu a sua ligação com Deus, ele passa a ser Satanás, que etimologicamente significa o inimigo, o adversário. Muito bem. O Hércules, ele rapidamente se dá muito bem. Ele vai para a cidade de Atenas, ele começa a matar um monte de monstro, ele começa a ficar famoso, ele começa a tirar suspiros das fãs dele,
como muitas influencers nas redes sociais hoje e Colírio daquela revista lá que o Pedro gosta bastante, né? Mas ele vê que ele não está sendo preenchido com isso. Então ele vai, vem um monstro, ele derrota, vem um monstro, ele derrota, etc, etc, etc. E ele vai falar para Zeus: eu tô pronto, eu posso ir pro Olimpo, eu já sou um herói. Zeus fala: não, ainda não, você não se tornou ainda um verdadeiro herói. E ele começa a ficar cansado com isso, e o que acontece com muita gente que consegue um sucesso retumbante muito rápido, essa pessoa, no caso o Hércules, começa a ficar o quê? Envaidecido. Ele começa a entrar um pouco numa zona de conforto. Da mesma maneira que o rei Davi, que manda um dos seus subordinados para o campo de batalha morrer para que ele possa ter a esposa desse subordinado. Então perceba que toda essa história é a história da condição humana. Por quê? Porque a natureza humana é perene. Problemas com ódio, raiva, traição, questões envolvendo amor, adultério. Todas essas questões tocam o nosso coração hoje, mesmo que essa história tenha sido criada há 4.000 anos, porque a estrutura da realidade, a estrutura da alma humana permanece a mesma. São temas universais. Ser universal significa independentemente do tempo e do espaço. Isso era um tema importante há 2.000 anos, é um tema importante hoje, na década de 50, e continuará sendo daqui a 10, 20, 30, 40 anos. Porque trata de questões que são muito íntimas do ser humano, que acalentam o íntimo do nosso coração. Muito bem. Não dá para analisar tudo, né? Não dá para falar tudo, mas por uma circunstância envolvendo o Hades, o Hércules é privado dos seus poderes. Ou seja, ele perde inclusive aquilo que ele conseguiu reter, apesar dele ter bebido a poção. Ele perde a super força dele. E é justamente aí que o Hades começa a atacar o Olimpo, que ele começa a atacar Atenas. E o Hércules ele tem que usar então da inteligência dele para derrotar um gigante gordo, um ciclope gordo, que está atacando a cidade de Atenas. Só que nessa história toda, a Meg percebe que ele vai se machucar e ela pula e o empurra e faz com que a pilastra que cairia em cima do Hércules caia em cima dela. E já que Hades é o rei do mundo inferior, é para lá que as almas vão, para o Hades. Muito bem, o que o Hércules faz? Ele vai até o mundo dos mortos para resgatar, com o Pégaso, para resgatar a sua donzela, a mulher que ele ama. Só que qual que é a grande questão? Ela tá lá no Hades. E ele precisa mergulhar no tipo de mar que tem lá onde as almas ficam para tentar trazê-la de volta. A grande questão é, se ele mergulha, ele começa a envelhecer e em última instância ele morre. E na mitologia grega, a morte é representada por essas 3 velhinhas que compartilham um olho, em que elas cortam o último fio da vida. Por isso que a gente tem essa expressão, a vida por um fio. Então, ele mergulha, ele realiza esse ato de sacrifício para que ele possa resgatar a Meg. E ele começa a nadar, ele começa a envelhecer e as velhinhas estão a ponto de cortar o fio da vida dele. Só que quando elas cortam o fio, elas percebem que a tesoura ficou cega. Ou seja, aquele fio acaba adquirindo uma força que faz com que ele não possa ser cortado. E o Hércules sai carregando a Meg como um deus. Isso nos ensina 2 coisas. Primeiro de tudo, o heroísmo está ligado ao sacrifício. O que é o sacrifício? É oferecer alguma coisa em resgate de outra. E qual o sacrifício que Hércules fez? O que ele ofereceu? Ele ofereceu a própria vida para resgatar a Meg. Da mesma maneira que Cristo ofereceu a sua vida para resgatar toda a humanidade. E se nós queremos realizar aquilo que o autor medieval Thomas de Kempis chamou de a imitação de Cristo, um clássico da espiritualidade cristã, é precisamente isso que a gente precisa fazer, oferecer a nossa vida como holocausto a Deus. E além disso, isso acaba refletindo um pouco o credo apostólico, falando que Cristo desceu à mansão dos mortos. Em algumas línguas fala desceu aos infernos. Ele desceu a um tipo de limbo onde as almas estavam confinadas sem a capacidade de entrar no céu. E foi aí que Cristo abriu as portas do paraíso para todas as almas, e por isso que nós vivemos a plenitude dos tempos, em que todos nós temos acesso ao céu
se nós decidimos escolher por isso. E essa escolha acontece diariamente da maneira como a gente vive. Se a gente vai passar a perna do colega de trabalho, se a gente vai sonegar o nosso imposto, se a gente vai dar um soco na cara da pessoa que está nos incomodando, se a gente vai pegar o nosso dinheiro e ir para um bordel e gastar com prostitutas. Tudo isso são questões morais que nos apresentam diariamente, que vai decidir se nós vamos ganhar o céu ou um outro lugar bem menos bacana. Tornar-se um sacrifício vivo, para que todo o homem maduro não seja um homem, seja o sacrifício de um homem, e toda mulher madura não seja uma mulher, seja o sacrifício de uma mulher. E nós alcançamos isso exercendo o quê? A paternidade e a maternidade. A paternidade e a maternidade são atitudes interiores que se demonstram numa relação de amor para com o próximo. Não é unicamente uma relação sanguínea. Isso é muito fácil ver. Se tem um homem que tem um filho com uma mulher e o homem não cuida, quem cuida é outro homem, quem que o filho vai chamar de pai? Aquele que fez ou aquele que cuidou? Aquele que cuidou. Então, a gente pode começar a ser homem e mulher de verdade se a gente começar a agir como pai e mãe nesse exato momento da nossa vida, especialmente com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E essa é a profundidade da mensagem que o Hércules está tentando transmitir para a gente e que a Disney costumava transmitir. Vamos ver agora se eles conseguem embalar uma nova série de filmes bons que tratam sobre essa questão da vocação, responsabilidade, autossacrifício, ou se a gente vai continuar com uma brincadeira de adolescente. Beleza, gente? Então, meu nome é José Freire Nunes, apresentador do programa Espertos como Serpentes. Tenham um excelente final de semana, fiquem com Deus. Tchau!